deixando a tua cura, me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te, cantarei teu amor pra sempre, 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 meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de nós nesse dia. Quero saudar a todos vocês com a letra de uma canção. Ela foi muito importante para mim há alguns dias atrás. E ela também vai de encontro ao tema geral da série de pregações, Quem canta os seus males espanta. Passo a ler. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Vou repetir. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Lá em meados de março, mais ou menos ali no início da pandemia, houveram muitas mudanças assim na minha rotina diária. Acho que isso afetou muitos de nós, né? E nós passamos por momentos assim de muita preocupação, porque pela primeira vez a gente tinha, vamos dizer assim, fechado nosso trabalho e isso nunca tinha ocorrido, né? Mas era pensando primeiramente na questão das pessoas, para que, com receio, por exemplo, do próprio vírus, e a gente passou ali por momentos de angústia, assim. Depois também tinha toda a questão da responsabilidade com muitas pessoas. E isso, com certeza, assim, nos gerou bastante aflições. Confesso que tive dificuldades de dormir em algumas noites. Procurei, assim, ajuda na oração, na leitura de uma palavra. Mas foi justamente, que nem eu disse, vai de encontro a essa série de pregações, Quem canta seus males espanta, foi justamente a letra dessa canção que me trouxe paz e aquietou o meu coração. E aí eu pensei, mas por quê? Por que será que isso aconteceu? E aí eu comecei a refletir, porque isso foi um processo assim meio até que aconteceu naturalmente. E eu comecei a refletir sobre essa letra e pude perceber então todo o cuidado de Deus ao longo da minha vida. Poderia citar, por exemplo, a esposa, os filhos, a família, os amigos, o próprio trabalho, a saúde, o privilégio de fazer parte dessa igreja, que Deus também tem cuidado ao longo de toda a sua história e abençoado muito. Quantas bênçãos! E não reconhecer isso,
acho que seria a palavra correta, seria ingratidão da minha parte. E na verdade, eu sempre pensei o contrário, né? Eu sempre quis ter um coração muito agradecido a Deus por tudo o que Ele já fez e por tudo o que Ele ainda vai fazer. Procurei uma palavra no sentido de ela me dar uma orientação. E ela está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E ela também nos orienta como devemos agir. Diz assim: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamadas em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamadas em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Pensando também nessa palavra, me veio à mente assim: Deus é Deus nas alegrias, mas Deus continua sendo Deus também nas nossas aflições. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para encontrarmos da sua paz e que ela domine o nosso coração, para sempre sermos agradecidos em tudo que Ele já fez e também por tudo que Ele vai fazer ainda. Amém? Quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, quero chegar diante de Ti, te agradecer, Pai, pela Tua palavra, que em muitos momentos a gente pode tirar o auxílio dela e nos orientar melhor através dela. Em outros momentos, Pai, é através da oração. Mas também, Pai, não podemos nos esquecer através dos hinos, cânticos e louvores, Pai. Quando menos percebemos, é ela que nos aquieta o nosso coração e nos traz da Tua paz, Pai. Te peço que ela sempre nos oriente, nos dê sabedoria. Enfim, tudo que seja necessário, Pai, para que a gente também possa ter sempre um coração agradecido por tudo que Tu já fez e por tudo que Tu vais fazer, Pai. Quero te pedir ainda, Pai, que agora, no momento da palavra do pastor Juliano, Tu esteja usando ele como Teu instrumento, Pai, para que ele possa falar aos nossos corações e mentes. É isso que te peço, em Teu nome que eu oro. Amém, Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, Teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no Teu altar pra Teu louvor.
seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 lá. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Olá, pessoal. O nosso assunto de hoje é a falta de entusiasmo e eu posso compartilhar com vocês um pouco da minha vida, que para mim eu perco o entusiasmo quando eu perco de vista o Evangelho. Quando eu deixo de acreditar em Cristo como o grande agente transformador da minha vida e das coisas ao meu redor. Eu tenho aprendido que a gente lê a palavra, ler livros, até mesmo participar de ministérios, não nos garante qualquer tipo de transformação, porque o intelecto ele não nos transforma. O que nos transforma é uma vivência da palavra de Deus, é uma obediência à sua palavra. E eu tenho para testemunhar, né, que eu passei por um momento no auge do meu ministério com casais e eu não acreditei que Jesus fosse capaz de salvar o meu casamento, por exemplo. Porque eu, na minha inteligência, eu sabia o que fazer, eu já tinha tentado de tudo, no meu braço, na minha força, e eu não tinha conseguido. Então eu desisti, né? Foi um momento onde eu perdi o meu entusiasmo, eu não acreditei numa transformação porque eu perdi o foco em Cristo, mesmo estando dentro da igreja e ativamente no ministério. Dentro dessa área, para mim, a grande transformação que eu tive foi quando eu resolvi participar de uma pós-graduação em espiritualidade. Aí eu comecei a entender um pouco essas coisas, né? Quando eu cheguei lá e alguém me disse: olha, Cristo, ele não quer que tu trabalhe para ele quer estar contigo, ele quer transformar a tua vida e transformar as outras pessoas através da tua vida. Eu disse: olha, isso aí é uma coisa
contra o evangelho, né? Porque eu sempre achei que a gente tinha que correr, que a gente tinha que servir, que a gente tinha que fazer missão. Mas com o tempo eu fui entender o que isso queria dizer, né, na minha vida, porque eu fui experimentando as disciplinas espirituais, as práticas de ouvir a Cristo, de ouvir a palavra, e eu fui entendendo que esse era o agente realmente transformador na minha vida. Isso é uma coisa que a gente só entende quando a gente experimenta. E eu desafio vocês que, se vocês querem seguir esse caminho que é extremamente entusiasmador, né, e desafiador, que vocês entrem nessa pós também. É uma pós que está abrindo uma 3ª turma agora e a gente vai dar outros detalhes. Mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, gente. Um abraço a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus enche a tua casa, a tua vida, em mais esse momento de juntos estudarmos a palavra do Senhor. E como é gostoso, como é bom quando a gente pode ouvir o testemunho de alguém que está entusiasmado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E o testemunho que acabamos de ouvir da nossa irmã Fernanda traz alguém que redescobriu ou está descobrindo coisas novas a respeito daquilo que Deus quer e pode fazer em nossas vidas. Eu confesso para vocês que também tenho estado muito entusiasmado com o estudo dos Salmos. Já agora um tempo fazendo a leitura diária nesse livro de oração, nesse livro de canto, e a partir dos estudos mais aprofundados e também nessas últimas 2 semanas de irmãos que estão repassando salmos uns para os outros e cantando salmos, eu me sinto assim com o coração cheio e alegre pela presença de Deus que nós vamos encontrando nas páginas da Bíblia e também nesses salmos. Estar entusiasmado é algo que acontece com a imensa maioria das pessoas e por diversos motivos diferentes, seja por novos projetos que são assumidos, por novos lugares que se conhece, por novas amizades que se faz, por um romance que se está vivendo, enfim, são muitas as coisas que nos deixam entusiasmados. E talvez eu pergunto para você, o que te deixa entusiasmado? Você sente que está entusiasmado nesse momento? O que tem te deixado entusiasmado? Algumas dessas coisas que nos levam ao entusiasmo, por vezes por causa de algumas frustrações e circunstâncias da vida, essas mesmas coisas de repente nos desapontam, nos desestimulam e nós vamos esmorecendo também nesse entusiasmo. E viver, e trabalhar, e estudar, e viver com relacionamentos em que a gente não está entusiasmado é bem difícil. Na verdade, quando nós tentamos cumprir alguns objetivos da nossa vida, ou tentamos buscar por algo que vale a pena, que a gente se esforce, mas a gente não está entusiasmado por aquilo. É como se a gente estivesse correndo uma corrida com um conjunto de peças presos à nossa cintura. É como se a gente não conseguisse vivenciar por inteiro essa corrida e a vida. A falta de entusiasmo. Nesses dias eu me deparei com uma canção popular, com uma de tantas, que fala dessa coisa que está presente em muitas pessoas que se sentem vazias. A música é do Capital Inicial, Coração Vazio. Veja o que diz um trecho da canção. Diz assim: são as falhas da razão, são os erros do perdão, que tenho medo de perder, enquanto não me encontrar o mesmo rosto, o mesmo tempo, quando eu choro e quando eu rio, só eu e o meu coração vazio. Deixa o vento me mostrar o caminho para voltar, eu esqueço, eu me movo, eu me levanto e vou de novo, tudo sempre por acaso, tudo sempre por um fio, só eu e o meu coração vazio. Não tem começo, não tem fim. Será que você vai esperar por mim? Nesta canção que traz
alguém decepcionado, alguém talvez não entusiasmado por um romance ou por algo que ele esperava muito, ele agora se sente sem direção, ou sem ânimo, sem coragem, sem força para continuar adiante, se sente sozinho, com seu coração vazio. E eu te pergunto, o que tem roubado o teu ânimo? O que tira de você o entusiasmo? Já paraste para pensar nisso? Às vezes nós perdemos o entusiasmo com aquelas coisas que por vezes começamos com tanta vontade, porque nas primeiras dificuldades que surgem nós não temos capacidade de lidar com essas dificuldades, e a nossa incompreensão e a nossa incapacidade diante dessas dificuldades vão tirando o nosso entusiasmo, ou talvez porque nos sintamos por vezes impotentes em não conseguir transformar algumas coisas, e aí vamos perdendo a esperança de que possa ser mudado, de alguma maneira se sentindo desamparados, e nós vamos perdendo o entusiasmo. Você talvez já tenha ouvido alguém falar isso para você. A palavra entusiasmo, ela é uma junção de duas palavras gregas, theos, que significa estar cheio de Deus, em Deus. Nós poderíamos dizer assim que é uma pessoa de tal forma arrebatada, enchida pela presença de Deus, que ela não consegue conter isso. Isso é expresso em toda a vida. E nesta manhã eu quero dizer para ti que se encontra talvez não entusiasmado com algumas áreas da tua vida, ou quem sabe nem entusiasmado com a tua vida com Deus. A verdade de Deus, aplicadas às circunstâncias da nossa vida, trazem uma explosão de entusiasmo que nada mais pode nos provocar. Infelizmente, muitas pessoas têm tentado lidar com esse desânimo, com essa falta de entusiasmo, muitas vezes de maneira superficial, tentando distrair as suas emoções, quem sabe até buscando uma espécie de fuga para superar dores e questões da vida, de uma monotonia, né, de algo que a vida vai perdendo o brilho. Infelizmente, até pessoas buscam igrejas nesse sentido, de tentarem ser entusiasmadas, como que alguém que busca por uma injeção de espiritualidade na veia para saciar e deixar a pessoa legal por alguns dias. Mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um salmo, o Salmo 119. O Salmo 119, ele nos ajuda a identificar problemas que nos arrastam e que surgem na nossa vida, e como nós podemos lidar com essas situações com a sabedoria que vem do alto. O Salmo 119 vai nos dizer que a interação, que a busca pela palavra de Deus é a cura para o nosso desânimo e para a nossa falta de entusiasmo com todas as áreas da vida. Porque se nós entendemos o que a palavra significa, a falta de entusiasmo não é um mero problema de emoções, mas é um problema espiritual. Tem a ver com estarmos cheios de Deus. Se compreendemos a palavra de Deus como alimento, e a Bíblia mesmo fala disso, nós poderíamos dizer assim, que por vezes a nossa falta de entusiasmo pode ser porque estamos desnutridos espiritualmente ou malnutridos. E a palavra de Deus é sim o alimento nutriente de onde nós podemos absorver tudo o que precisamos para a vida. A palavra de Deus, combinada com a ação do Espírito Santo em nossos corações, transforma as nossas vidas. Mas assim como é com a inanição e com o problema que se refere ao alimento para o nosso corpo, isso não se resolve simplesmente com uma refeição. Nós precisamos de uma dieta constante com a palavra de Deus. Eu repito, nós precisamos de uma dieta constante da palavra de Deus. Eu não sei se isso é o que acontece na tua vida, mas eu não quero imaginar que você consiga passar um dia sequer sem silenciar na presença de Deus,
para ouvir aquilo que Ele tem para te falar, para receber dEle energia e força para a vida. Talvez em alguns momentos nós estejamos tristes, abatidos, e isso é normal, faz parte da nossa trajetória, da nossa vida. Nós somos seres humanos e as circunstâncias nos afetam. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando estamos e nos colocamos sob a palavra do Senhor, em nós é injetado essa presença de Deus. O Salmo 119, ele é o maior de todos os salmos da Bíblia. Ele tem 176 versículos. Eu não sei se esse é um dos que você sabe de cor. Na verdade, eu conheço 2 pessoas que sabem ele de cor, ou pelo menos deveriam saber. Que tem um amigo pastor, o pastor Enio, que disse que as filhas dele só namorariam com homens crentes que decorassem todos os 176 versículos. Como elas estão namorando, eu acredito que eles devem saber de cor esses Salmos 119. Agora, eu não estou convidando você a saber de cor. Eu estou convidando você nessa manhã a ir para essa oração, para esse cântico, e perceber o ensinamento maravilhoso que ele nos traz. Ele está dividido em 22 sessões de 8 versículos. Se você pegar e folhear a sua Bíblia, vai ver que é assim. Cada sessão de 8 versículos tem um título, e o título corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. E cada versículo dentro dessa sessão começa com a mesma letra. Isso é um acróstico. E por que era assim? Para facilitar que as pessoas decorassem. Ou seja, o povo de Deus sabia essa canção de cor. Mas mais do que saber os versículos, é entender o significado. E nesse salmo, ele fala da palavra de Deus e usa sinônimos para as escrituras, como palavra, lei, caminhos, veredas, preceitos, testemunhos, juízos, estatutos, mandamentos, ordenanças. Um ex-senador americano disse certa vez, em um discurso assim: a Bíblia é o livro que está acima de todos os outros, tanto para advogados como também para sacerdotes. E tenho pena do homem que não consegue encontrar nele um rico suprimento de ideias e regras de comportamento. Ele adequa o homem para a vida e o prepara para a morte. Daniel Webster. Eu te convido a te debruçar na palavra do Senhor e descobrir os princípios atemporais que as Escrituras nos trazem e aplicar isso na sua vida. E nós vamos pegar um pequeno extrato desse Salmo 119 e vamos ler o Salmo 119, versículo 97 a 100, que diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Nesse trecho, o salmista está dizendo que a palavra de Deus, ela é superior a 3 fontes de verdade muito estimadas pelo mundo da época, e eu diria que ainda hoje. O primeiro é a voz da experiência, o aprendizado que a gente tem com as experiências da vida. E ele aqui diz que a palavra de Deus nos torna mais sábios que os nossos inimigos. Ele está usando a experiência de enfrentar batalhas e inimigos como um grande aprendizado para a vida. Ele diz que na palavra do Senhor nós encontramos algo que é superior à experiência prática da vida. E nesse caso específico, pessoas tentam diminuir o nosso entusiasmo dia após dia. E você sabe bem o que isso significa. Mas a sabedoria divina, a palavra do Senhor, nos ajuda a ficarmos acima desses efeitos negativos que essas pessoas tentam colocar sobre nós. E nós podemos, a partir da palavra, reagir diante disso. Então ele diz que a palavra nos torna mais sábios que a experiência, no caso com os inimigos. Ele diz que a palavra nos dá um conhecimento maior do que aquele
dos mestres, dos professores. E aí eu não estou dizendo que esse conhecimento que a educação nos traz não é importante, ele é fundamental, e que bom quando a gente pode adicionar conhecimento e treinamento, isso nunca é demais. Agora, o que ele está dizendo é que a palavra de Deus, ela traz um conhecimento que todo ele é para ser aplicado na vida, nos torna sábios. Não inteligentes simplesmente ou conhecedores, mas sábios. E a terceira coisa, ele diz que a palavra nos torna e nos dá mais entendimento que os anciãos, do que os idosos. E infelizmente nos dias atuais nós temos quase que uma falta de respeito e de reconhecimento com o conhecimento acumulado dos idosos. Mas ele está dizendo aqui que o tempo, que simplesmente ficar velho não significa que essa pessoa se tornou sábia. A palavra de Deus traz entendimento ou traz algo maior, mais entendimento do que os próprios idosos. No livro de Jó diz assim: pensei, a experiência fala mais alto. Quanto mais se vive, mais sábio fica. Mas vejo que estava errado. É um presente de Deus. A sabedoria vem do sopro do Todo-Poderoso. Não são apenas os mais velhos que têm sabedoria. E ficar velho não é garantia de saber o que é certo. Ou seja, as Escrituras proporcionam mais do que o mero conhecimento. Mais do que a experiência, mais do que os mestres, mais do que aquilo que se acumula com o tempo, como os idosos. E aí ele fala especialmente de 3 coisas que nós podemos absorver dessa palavra. O primeiro deles é a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de olhar para a vida e suas dificuldades do ponto de vista de Deus. Quanto mais nós aprendemos da palavra do Senhor e vemos o mundo através dos olhos daquele que é infinitamente sábio, inteiramente bom e cuja agenda inclui o bem-estar de todas as pessoas, nós começamos a ver que as circunstâncias da nossa vida são oportunidades que o Senhor mesmo planejou para nos desenvolver e para nos treinar. Nós somos vasos nas suas mãos, Ele está trabalhando a nossa vida. E isso remove a amargura e a irritação que nós temos na vida e substitui por gratidão e entusiasmo. A segunda coisa que a palavra nos dá é discernimento. E discernimento é a capacidade de enxergar através da vida e das suas dificuldades a partir do ponto de vista de Deus. À medida que cresço no conhecimento da palavra, recebemos a capacidade de irmos além do superficial, das irritações e dos problemas. Nós começamos a detectar quais são as causas e traçamos estratégias e começamos a reagir. E a terceira coisa, a palavra nos traz sabedoria, discernimento e entendimento. E o entendimento é a capacidade de responder às situações, às dificuldades da vida, a partir de uma compreensão do todo, de um panorama geral, do ponto de vista de Deus. À medida que nós conhecemos a palavra, nós ganhamos discernimento para entender, inclusive, e aprender a tomar as decisões, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. E então, as circunstâncias não roubam o nosso entusiasmo. Você que está me ouvindo agora, você mesmo, você é um projeto pessoal de Deus. O plano de Deus é desenvolver em ti e em mim uma pessoa amadurecida e estável. E por isso todas as coisas são instrumentos nas mãos de Deus. Ele está moldando o teu caráter de uma forma amorosa, para que você se torne mais semelhante ao seu filho. E por isso precisamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não quero, com isso, criar uma impressão de que simplesmente ler a Bíblia e ter um conhecimento da Bíblia ou um entendimento espiritual, com isso tudo vai estar sendo resolvido num passe de mágica na nossa vida. Não, mas eu tenho certeza de que se você parar para ouvir o Senhor falar contigo através das Escrituras,
tu nunca mais será o mesmo. O Senhor vai te transformar, especialmente se nós compreendemos que tudo que existe foi criado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, e tudo foi restaurado por aquele que é a palavra viva de Deus, Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus foi enviado para habitar no coração de todo aquele que crê, para nos fazer compreender tudo que Jesus nos ensinou e toda a vontade do Pai. O que o Senhor deseja e quer é te ver entusiasmado com Ele, com a vida, com os relacionamentos, usando teus dons e talentos para beneficiar pessoas e para a glória dEle. Por isso, mergulhe nas Escrituras e receba de volta, ou retorne, ou experimente o que é viver cheio de Deus, entusiasmado. Cante essas palavras, pois quem canta os salmos, os seus males espanta. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nela nós encontramos vida, correção, renovo e fortalecimento. Não deixa, Senhor, que nada venha a nos desviar de olhar para Ti, de buscar novamente na Tua palavra e de sedento ir para a fonte da água da vida. Senhor, que no dia de hoje, em todos os dias, nós possamos reservar tempo para estar a sós contigo, ouvindo, cantando, recebendo, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queremos neste culto lembrar a família enlutada de Aida Tessman da Silva, nascida em 21 de abril de 1947 em Pelotas, filha de Arnildo Tessman e de Nelda Leitzke Tessman. Casou-se a 8 de maio de 1971 com Rui Borges da Silva. O casal teve 3 filhos. Membros da comunidade São João. A data do falecimento foi 5 de junho de 2020, em Pelotas, às 9h30. Alcançou a idade de 73 anos, 1 mês e 14 dias. Deixa enlutados 3 filhos, 3 noras, 1 irmão, 3 irmãs, 1 cunhada, 4 netas e 1 neto. A data do enterro foi dia 5 de junho de 2020, no cemitério da comunidade São João. Nós queremos lembrar, então, dessa família enlutada e queremos incluir em nossas orações. Queremos convidar também vocês para o Encontro ME 2020, Vida e Missão. O chamado de todo cristão é
em primeiro lugar, para viver com Cristo. A partir daí, a missão se torna uma consequência inevitável deste novo estilo de vida. Quando será? 29 e 30 de agosto. Quanto custa? R$15. Como será? O evento será online e vamos usar diversas plataformas de interação. Como me inscrevo? Pelo site. O site é me.org.br/online. Vou repetir. me.org.br/online. E o primeiro lote se encerra em 30 de junho. Todos estão convidados. Também gostaria de convidar a todos vocês para assistir agora o culto infantil, que também já está disponível. E quero finalizar esse culto, então, com uma oração. Senhor Deus e Pai, quero chegar diante de Ti, te agradecer por esse culto, Pai, pela Tua palavra, Pai, que ela possa ser sal e luz para nós, Pai, que a gente possa estar absorvendo ela e querendo seguir o Teu caminho, Pai, a Tua orientação. Te agradecer por todas as bênçãos que Tu já nos concedesse, Pai, e confiar em Ti, Pai, e ser sempre muito agradecido por tudo que Tu já tens feito, Pai. Também quero orar pela família de Aida Tessman da Silva, a família enlutada, que perdeu seu ente querido, que Tu possas estar consolando, abençoando e cuidando a vida de cada uma delas, Pai. Também ainda quero orar pelos enfermos e por todas as pessoas que nesse momento também estão passando por aflições e dificuldades, pelas incertezas, Pai, que temos nesse momento atual. Sê Tu com cada uma delas, cuida, abençoa e proteja, Pai. Em nome do Teu Filho amado é que eu oro. Amém, Senhor. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Amém? Uma abençoada semana a todos.